O nome Canto Alegre foi muito interessante. Logo que eu comecei a construir a casa, a minha madrinha, que eu amo ela de paixão, ela veio visitar, conhecer a casa, me dar uma maior força e trouxe uma amiga dela, que era um pouquinho mais velha do que ela, e Carminha é o nome dela. Até Carminha, quando chegou aqui, ela abriu os braços aqui, olhou essa vista e disse: que canto alegre. Eu disse: Carminha, você batizou a casa. Canto Alegre, ficou. Então, esse é o nome, Canto Alegre, é o nome da casa. É canto de lugar, canto de poesia e todo esse amor que a gente tem, né? Ele está representado nesse nome. Meu nome é Paulo, sou uma pessoa comum, como todos os outros brasileiros desse Brasil extraordinário, né? Desse Brasil lindo. Vou falar um pouco sobre Canto Alegre, como foi que surgiu a história de Canto Alegre. Então, para isso eu tenho que ir lá do meu tempo de criança, quando eu era pirrototinho, 6 anos, 7. Eu, por algum motivo, eu não gostava de São Paulo, morava em São Paulo, mas que tinha memórias afetivas que elas não eram tão gratificante. Foi um período que eu fui adotado, então, quer dizer, era uma coisa um pouco difícil, né, para você sair de uma família tradicional para uma outra família adotada, mas eu tive muito amor, muito carinho toda a minha vida, tá? E aí, com o tempo, lógico, fui superando também isso. Mas quando eu chegava, minha família, a gente vinha veranear aqui, na praia de Ponta de Pedras, aí o mundo se transformava. Era muito lindo, era quase que mágico, aqueles coqueiros, o mar verdinho, as jangadas, os pescadores. É uma coisa até difícil assim de descrever que beleza, aquele sentimento que eu sentia. Quando eu voltava para São Paulo, uma semana, com certeza eu adoecia. Porque na realidade, São Paulo me lembrava tristezas. Nada a ver com São Paulo. A cidade de São Paulo é linda, maravilhosa, charmosíssima, mas é mais uma coisa minha, tá? Então a gente fez isso por alguns anos, acho que uns 3 ou 4 anos, são 6, 7, 8, até 9 ou 10. Daí nisso a pessoa que nós ficávamos a casa foi vendida, então deixamos de vir. Passaram vários anos sem eu vir a Ponta de Pedra e a lembrança que eu tinha era exatamente disso, desses momentos alegres. Uns 10, 12 anos depois, um amigo meu tinha uma casa também aqui em Ponta de Pedra. Que maravilha! Ele me convidou para passar o verão e esse verão foi tão gostoso que terminou ficando segundo verão, terceiro verão, talvez até quarto verão, não sei, uns 4 anos seguidos. E aí eu já era maior, já tinha meus 16 para 17 anos, mas ainda tinha aquele glamour, aquela poesia nos olhos, ainda me apaixonava pela essa namorada, essa praia, esse destino. Aí a mãe desse meu amigo, ela costumava botar a gente numa Brasília marrom clarinha e levava para Barra de Catuama, ou seja, Ponta de Pedras, Catuama e Barra de Catuama. E aí, Barra de Catuama já fica olhando para a ilha de Itamaracá. Então a gente ia pescar lá, ia pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. No meio do caminho, como eu não era um menino rico, eu sabia que o dinheiro tinha seu custo, então eu pensei, construir uma casa aqui na beira-mar seria muito caro, né? E aí eu pensei, olhei para o morro assim, eu vou construir uma casa naquele morro. E a mãe do meu amigo dizia, não, esse terreno pertence a um senhor que durante 3, 4 gerações não vai vender isso e papapá. E eu dizia, eu vou construir uma casa. Então na ida eu dizia que ia construir, ela dizia que não, na volta dizia que ia construir. E isso se passaram 3, 4 anos, ela com a mesma lenga-lenga e eu com a mesma lenga-lenga. Eu me lembro que aos meus 16 para 17 anos, eu fui para uma parte na praia que tem uma curva assim, tinha uns barquinhos de pescadores. E aí sentei com um caderno e comecei a planejar tudo que eu queria fazer na minha vida. Graças a Deus eu cumpri todos, sem exceção. E
desenhei a casa, fiz a casa linda, maravilhosa no papel. E a casa terminou sendo grande, maior até do que eu imaginava que fosse. É porque quando você é jovem, você fez tudo de uma maneira muito mais ampliada. Então, os detalhes da planta que eu fiz, aqui tem um coqueiro, aqui tem um cajueiro, aqui vai ter isso, aqui vai ter um balanço que já está aqui, né? Aqui. Então, era tanto detalhe, tanta coisa, e essas coisas têm preço, né? E daí, esse meu amigo vendeu a casa, essa casa se transformou numa igreja, por sinal. E aí, passaram acho que quase 10 anos, 8, talvez 8 anos. E um dia eu vejo na televisão que estavam fazendo loteamento aqui da parte de Catuama. Eu disse, pronto, vou comprar meu terreno no morro. E foi o que eu fiz. Fui lá, daí o cara queria me vender da beira-mar. Eu até poderia comprar, porque ele disse que, olha, eu pego esse e estico e mais vezes, boto mais 2 anos, dá o mesmo preço do terreno lá naquele morro. Eu disse, mas eu quero no morro. Ele disse, não, eu faço o seguinte, você não precisa dar a entrada, divide essa entrada, essa intercalada. Eu disse, eu quero no morro. Eu tinha botado a ideia que ia ser no morro. E essa ideia era mais importante para mim, eu ser fidedigno comigo. Daí eu comprei o terreno e disse para mim mesmo, se um dia eu construísse uma casa aqui, nesse morro, eu levantaria uma capela, que ela está ali. Daí, o tempo passou, não sei o que, teve o Collor, levou o dinheiro do povo, eu fui morar nos Estados Unidos. Antes de ir para os Estados Unidos, eu cerquei o terreno, plantei algumas coisas, né, tipo caju, acerola, pitanga, fiz um poço e uma fossa. Quando voltei 10 anos depois para construir, já tinha uma casa no lugar. Você precisa ver a minha cara quando cheguei, assim, não é possível. Entendeu? Meu sonho de adolescente e minha realização já tinha uma casa. Como é que eu vou fazer isso? Daí eu procurei saber o que é que tinha acontecido. A casa tinha sido invadida, porque eu já tinha deixado o terreno pronto para uma pessoa invadir. Eu não sabia disso, eu era jovem. Jovem sonha muito, mas pensa pouco. Daí essa casa tinha sido vendida para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro. E aí eu pensei, meu Deus, ou eu vou brigar pela casa, ou vou lutar pelos meus sonhos. Resolvi lutar pelos meus sonhos. Liguei para a imobiliária, assim, vocês ainda tem terreno nesse morro? Só quem comprou foi você. Eu disse, ah é? Então me dê 6 terrenos ao lado. Foi o que eu fiz. Financiei novamente os 6 terrenos, mas dessa vez eu não fiz a mesma burrice, não. Cerquei, já comecei a construir. Daí foi que eu descobri que construir uma casa no morro sai caro ou dó. Sai 2 vezes ou 3 vezes mais do que construir uma casa no plano. O alicerce é mais complicado. Quando nós fizemos o primeiro ano que a piscina ficou pronta, o inverno veio uma chuvada, levou a piscina toda. Eu disse, vou construir de novo. Tá aí, linda, maravilhosa. Agora, tem mais ferro que tudo no mundo. Foi tanto ferro que eu mandei colocar naquilo ali, o pessoal, não precisa, você é doido. Bote mais um tiquinho. Bote mais um tiquinho. E mesmo assim, eu só considero que seja sólida mesmo, enquanto ela estiver sólida, porque você nunca sabe. Então, eu reforcei bastante. E aproveitei para reforçar a casa. Daí fiz logo uns reforços laterais, alguma coisa. Se a piscina foi, por que a casa não pode ir? Entendeu? Levantei a capela ao lado, e a capela não tinha nome no início, eu não tinha planejado um nome para ela. Aí eu pensei em colocar o nome da minha mãe biológica, que é Maria das Graças, eu pensei em Nossa Senhora das Graças. Mas daí eu fui fazer uma enquete, né, perguntando às pessoas qual seria o santo que eles gostavam mais. Santo Antônio ganhou de goleada. Todo mundo queria Santo Antônio. Depois, uma quantidade menor, veio São Francisco. E depois vieram os outros santos. E Nossa Senhora das Graças não recebeu nenhum voto, nem da minha mãe. Entendeu? Que tem o nome de Maria das Graças.
Então foi Capela de Santo Antônio de Canto Alegre. Aliás, na realidade eu botei primeiro só Capela de Santo Antônio. Daí continuei construindo os detalhes, com pouca grana, mas sempre levantando. Comecei a plantar as árvores todas. Aí foi... O terreno era bem um barro laranja, duro. Ainda é, né? Se você tirar essa capinha preta que tem aqui, essa areiazinha preta, o barro está embaixo, com muita pedra. Nada que a gente plantava aqui nascia. E o pessoal dizia, aí não dá nada. Eu disse, mas não é possível, não tem na terra? Mas não dá. E não dava mesmo. Durante 2 anos eu não saía do canto. Daí eu tive uma ideia de cavar uns buracos. Só para cavar um buraco desse demorava quase um dia. Porque a terra era muito dura. E a gente cavava os buracos e aí plantava uma mangueira, plantava um coqueiro, plantava um pé de canela, um pé de dendê, um pé de graviola, cajueiro, abacate. E aí fomos plantando. Daí as plantas cresciam e quando chegava na altura do terreno, fazia... emperrava. Daí o pessoal assim, não vai passar disso. Eu disse, não é possível. Daí eu tive a ideia de importar minhoca. Eu disse, não, bota a minhoca para trabalhar. Usei as minhas minhocas e a minhoca do... E aí, todo que era amigo que morava em casa, local, sítio que tinha minhoca, eu disse, uma latinha de minhoca, de 1 quilo, viu? Que eu preciso de muita minhoca aqui. E fui jogando minhoca. Até as minhocas não gostavam do trabalho, porque quando eu via as minhocas estavam lá embaixo, eu pegava, catava um monte, trazia de volta aqui para cima. Elas iam procurar um terreno mais leve, mas com o tempo as árvores foram crescendo, o solo a terra foi ficando ainda dura, mas mais preta, e foi nascendo esse pomar, né? Entendeu? Aqui nós temos 24 tipos de árvores frutíferas diferentes e ao todo deve estar hoje em torno de 54, mas eu comprei agora a bucha, aquela bucha orgânica, e já estou com as sementes e a semana que vem vamos plantar no muro inteirinho, então vai dar um a mais, tá? Então essa foi mais ou menos a história até chegar no dia de hoje. E tiveram alguns sonhos, algumas coisas que aconteceram no meio. Eu me lembro que uma vez eu estava dormindo e tive um sonho, né? Mas o sonho era tão vivo, que eu disse, meu Deus do céu, parece uma realidade. Eu estava no local e tinha uma pessoa do lado, eu não via a pessoa e também não me via, mas eu sabia que era eu. E eu me escutava também quando eu falava, e escutava a outra pessoa. E ao mesmo tempo eu via a capela, e a capela via um guia de turismo, um agente de turismo, alguma coisa assim, dizendo, aqui essa capela é de de Santo Antônio de Canto Alegre. Então, como se estivesse em Olinda, na Sé, né, contando, essa aqui é a Catedral da Sé, aquela coisa. E falando, essa capela, ela é conhecida também como a Capela das Três Cruzes. E ela foi construída de frente para a capela de Catuama. Tem uma capela em Catuama que eu achava linda. Se um dia eu casasse, eu casaria naquela capela. E quando eu levantei essa capela, me perguntaram se eu queria ela para dentro da casa. Eu disse, não, a capela eu estou fazendo para os outros, para os passantes, para quem quiser rezar. Ou que se não quiser rezar, senta no pé na escadaria da capela, nem sei, para namorar, alguma coisa. Mas eu não tinha observado o que eu tinha feito. Quando eu pedi para fazer lá de fora, eu mudei ela de ângulo e botei exatamente de frente para a capela lá da Barra Catuama. Daí no sonho, essa pessoa explicou-se, olha, você vai abrir a parte de trás da capela e vai abrir um pouco ela e fazer uma segunda nave, botar uma escadinha, fazer uma segunda nave. Daí explicou, na primeira nave você vai botar um santo aqui, um santo aqui, um santo aqui, um santo aqui, 4 santos, uma cruz no meio e uma cruz fora. Na segunda você tem umas escadinhas, eu não me lembro quantos degraus, mas eu vi, é uma coisa, era vivo, bem claro. Mas era tanta coisa para ver que eu não tive nem tempo de estar aí contando, né? Eu estava assistindo o filme.
E aí, na segunda, ele mostrou também que eu ia ter um santo em cada lado, 4. Tinha uma janelinha que ficava abaixo da cruz, entendeu? Eu podia abrir, eu me lembro que era o trabalho para abrir, a gente subia, tinha que abrir, tinha uma escada, mas entrava a luz dentro da capela, ficava muito bonito, entrava por aquele local. E depois ele falou, você vai fazer a mesma coisa com a segunda nave, abrir e vai, como é que chama? Construir a terceira nave. Essa terceira nave, ela era um pouquinho diferente. Além de ser um pouco mais larga, ela tinha um santo na parte de cá, um santo na parte de lá. Do lado do altar, tinha um altar bonito e eram 3 santos do lado esquerdo, 3 santos do lado direito. E essas plataformas que seguravam esse santo tinha 3 alturas diferentes. A do meio era um pouquinho mais alta, a do lado esquerdo era um pouquinho mais baixa e a outra era intermediário. Do outro lado a mesma coisa. Daí, o que me chamou mais atenção era que tinha uma mesa sólida, madeira maciça, presa em cavaletes. Era bem pesada, porque eu me lembro que eu via o pessoal carregando, eu quase sentia a sensação de eu carregando ela é muito pesada. E aí, nessa era como se fosse a Santa Ceia. Tinha uma cadeira um pouco mais bonita no meio, um banco na esquerda, um banco na direita. Esse banco comportaria, eu acho que umas 2 ou 3 pessoas. Nas esquinas dela, né, de um lado ou do outro, teria um outro banco. E no lado que ficava oposto ao altar, era apenas 2 bancos, mas 2 bancos mais compridos. E aí eu via, quando tinha casamento, que eu cheguei a ver um casamento, nesse mesmo sonho, eles pegavam a mesa, carregavam, botavam no pátio externo, o piso do pátio era todo feito de tijolo aparente, maciço. E ali botavam frutas, tudo, era onde era feita a recepção. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que tinha no chão duas coisas, dois buracos com a tampa. E eu perguntei, o que é isso? Ele disse, são 2 túmulos, o da esquerda é o seu. Não me disse quem ia ser o da direita. Daí eu fiquei assim, sabe, eu confesso que eu fiquei meio duro, tomei um susto, né, entendeu? Não estava pronto para empacotar de imediato. E aí ele falou, a pessoa, né, disse assim, não, mas não se preocupe, vai demorar muitos anos, você para conseguir autorização para ser enterrado aqui, você vai precisar de autorização da prefeitura, do estado, da igreja, e isso tudo vai demorar muitos anos, então fique tranquilo. Então, basicamente, eu disse assim, mas olha, meu terreno termina na primeira nave. Daí ele falou no sonho assim, não se preocupe, na hora que tiver que ser seu, é seu. Eu, tá bom, então se eu não tenho que me preocupar, melhor, né? Porque esse negócio, se você ficar pensando em conta, é horrível. Então, eu sei, se um dia tiver que ser, assim será. Daí nesse mesmo... daí teve 3... Ficou com 3 cruzes, a primeira, a segunda e a terceira. E dentro uma cruz e outra. Nesse sonho ainda, eu via uma coisa assim redonda, feita uma estrela. Deus assim, o que é aquilo? Daí ele falou, aproxime. Quando eu aproximei, eu vi que era como se fosse uma tenda redonda e as pessoas se hospedavam, as pessoas ficavam lá, as pessoas dormiam nesse local. E no sonho a pessoa disse assim, olha, ela tem que ser discreta, quem tem que brilhar são as árvores. Daí ele disse, se afaste um pouco. Quando me afastei, eu olhei o morro, todo cheio disso. Ele disse, você transformou esse morro. Daí foi meio forte, né? Entendeu? Mas, não sei, né? Estou vivo ainda, não sei como é que vai ser. Mas já estou procurando ver como é que eu posso construir essas tendas. Pelo menos 1 ou 2 para começar e para poder fazer parte dessa transformação. Aí, que mais aconteceu, meu Deus? Daí eu comecei a imaginar o que é que eu iria fazer nessa casa. No início eu construí a casa principal, para morar nela, que tem 144 metros quadrados em cima, era 12 por 12. E por algum motivo eu desenhei com 12 por 12 quando eu era adolescente e achava que 12 por 12 era um tamanho bom.
Mas depois eu pensei que ela talvez fosse grande demais para mim, entendeu? Então eu penso construir uma casa menor, de um vão só, com uma cozinha conjugada, um banheirinho, uma janela, uma vista maravilhosa, como essa vista que a gente tem aqui, 180 graus de mar, que é uma delícia. Noite de lua cheia, dá para arrepiar. No verão, então, nós estamos em pleno inverno, né? No inverno, o mar fica um pouco mais escuro, ele muda a tonalidade. Mas imagina isso no mar de verão, verdinho. É um negócio de cinema, tá? Eu fui muito sábio quando escolhi o morro. Eu não pensei no dinheiro, mas eu pensei na beleza, na ventilação, isso tudo foi muito bom. Daí eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer aqui? Foi aí que surgiu a ideia de fazer um local, primeiro, eu gosto muito de arte, então um local que tivesse cultura, então um clube de cultura, um clube de arte, alguma coisa assim. Daí é um clube para escritores, para blogueiros, para artistas plásticos, escultores, poetas, compositores. E aí eu comecei a planejar, assim, bem, mas eu tenho que financiar isso, como é que eu vou pagar o dia a dia? A manutenção disso aqui tudo termina sendo caro, né? Daí eu pensei, vou abrir um pequeno hostel. Depois eu disse assim, um hostel, mas o hostel hoje em dia ninguém quer pagar mais por hospedagem, né? Entendeu? A galera, os estudantes estão todos sem grana. Daí eu pensei, então tem que fazer um quarto glamour, um quarto mais chique, né? Que seja bom de selfie, né? Que dê para tirar aquelas fotos bonitas. Mas eu queria tudo rústico, que a casa foi feita em estilo casa de fazenda. Eu não quero que perca esse conceito, eu não quero nada muito plástico, muito pelo contrário. Daí eu pensei, aquelas camas que você já usa o mosquiteiro para poder dar um glamour, utilizar o barro, a madeira. Daí então eu pensei, já tem um hostel, já tem um quarto glamour, já tem seria o yurt, né? Essa tenda e o camping. E pensei, tem que ter um glamping, né? Um camping de glamour, um camping mais luxuoso, inspirado naquelas tendas árabes, alguma coisa assim. Daí eu pensei, para poder trazer o pessoal para aqui, por mais lindo que seja, tem que ter internet. E para ter internet o pessoal tem que também trabalhar. Então tem que ter um coworking. Então assim, vamos dar um coworking. Depois eu disse, mas eu vou ficar morando sozinho aqui? Não. Então tem que ter pessoas que tem que vir para passar e ficar mais tempo e morar. Então tem que ter um co-living. Alguém que vai coabitar esse espaço e aproveitar das benesses e das alegrias que nós temos aqui. Quando eu terminei de desenhar mais ou menos isso, tem mais coisa, não vou nem contar porque senão vocês vão dizer que eu sou louco. Daí quando eu terminei de idealizar isso, eu disse assim, e como é que vai chamar isso? Não é um hostel, não é um camping, não é um glamping, não é uma pousada, não é um clube, não é um coworking, afinal de contas isso é o quê? Passei 6 meses pensando, parecia fácil arrumar um nome para isso, mas não tinha nome. Eu perguntava para todo mundo e contava a história, pretendia o que eu pretendia fazer, mas não aparecia um nome que traduzisse isso. Daí um dia eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou inventar um nome. Na numerologia, o meu nome é o número 11. Então eu pensei, vamos fazer um nome, inventar um nome que na numerologia seja 11 também, ou seja, que tenha algum verbo ligação comigo. Aí depois de pensar, eu acho que duas ou 3 semanas, me veio a ideia de Zili. Zili é uma palavra que não existe. É uma palavra que eu inventei para passar essa sensação. A sensação desse lugar. O nome da propriedade é Canto Alegre, mas a sensação é Zili. Daí eu pensei, Zili Experience, uma experiência Zili. E isso representa exatamente isso tudo, como se fosse um produto novo. Entendeu? Um produto novo feito de um monte de coisa velha, de uma coisa que já existe, mas com um nome, com a roupagem nova. Porque eu gostaria que as pessoas pudessem se hospedar aqui, independente das condições financeiras. Quem pode pagar um quarto glamour, quem pode pagar uma hospedagem na árvore, eu esqueci de dizer, vamos fazer uma casa na árvore também, que luxo, né? De vista para o mar, com aquela vista linda.
Uma casa com um colchão de casal, lógico, bem gostoso, rede embaixo, para que as pessoas realmente tenham contato com a natureza. Então, lógico, iriam ter preços diferentes, mas o que ia manter isso junto é o lado cultural. A cultura, a arte, a poesia, essas coisas aproximam as pessoas. Elas deixam as pessoas mais humanas, independente de se são ricas, se são pobres, se fizeram mestrado, doutorado no exterior ou aqui. E é um verbo de ligação. A arte aproxima as pessoas, a arte cura e deixa as pessoas mais normais. Então é isso que a gente pretende fazer aqui. Então parece que esse negócio que começou quando eu tinha 6 anos de idade, estou com 58, e cada vez eu vou inventando mais coisas, talvez eu vou precisar de 120 anos para poder dar conta, né? E fazer isso tudo. Mas tecnicamente falando, essa é a história do meu lugar. E ainda vou dar uma dica. Depois eu conto para vocês como foi que eu comprei um terreno na Lua. Parece meio louco, mas comprei, né? Um abraço. Obrigado. Gratidão. Eu sou muito honrado de você ter me prestigiado e que eu participe desse projeto. Muito grato mesmo. Primeiro que é um projeto lindo, né? Eu não sei se a minha história é tão linda, feito todas as outras histórias, né, que eu tenho visto, né, pelo Brasil Extraordinário, mas estou muito grato.